vivendo e vendo a vida de um outro ponto de vista. Viver a vida de um ponto de vista diferente exige que você saia um pouco da bolha, da caixa que você está. Faz com que você tenha que pensar um pouco mais diferente que os que estão à sua volta. Geralmente, a gente se associa mais a pessoas que pensam como a gente. E, de fato, isso deixa as coisas mais fáceis, porque a gente já tem uma certa convivência, fica mais fácil. Mas, às vezes, na maioria dos casos, e sempre, a moto passa na rua, é bom a gente, às vezes, dar uma parada e olhar em que rumo a gente está seguindo. Porque se a gente continuar na mesma bolha, pode acontecer aquela coisa do efeito manada e a gente segue todo mundo no mesmo caminho, sem duvidar, sem tirar dúvidas, sem criar interrogações sobre como a vida é, como a vida funciona. Que eu de uma forma bem simples dessa explicação de ver uma vida de forma diferente é, por exemplo, referente ao horário. Muita gente acha que sempre tem que estar ali naquele ponto, ou terminou o que tem de fazer, tem que sair do local de trabalho, bateu 5h30, por exemplo, na sexta-feira, já quer sair para, sei lá, curtir, beber, farrar, fazer um churrasco. Mas você já pensou se fosse corpo de bombeiro militar, por exemplo? Se fosse 5h30 e a casa tá pegando fogo, deu 5h30, você lá esperando, ele lá apagando fogo e tal, já tá no último cômodo, deu 5h30, ele pega, começa a juntar, a enrolar a mangueira, juntar os equipamentos. Você pergunta, você diz, ué, mas pra onde você tá indo? Ele vai dizer, ah não, que deu meu horário e eu tô indo pra casa. Segunda-feira eu volto aqui e termino. Já pensou se acontece isso com um corpo de bombeiro da vida, um cirurgião, por exemplo, que está fazendo uma cirurgia lá e, ah não, vou parar aqui, eu vou para casa e segunda-feira eu volto para continuar. Muita gente encaixa a vida achando que é simples o fato de ou bater o horário, ou tem que ser aquilo à risca, você não pode ser, como que eu posso dizer, de forma mais ágil no dia a dia. A pessoa deixa de ver um lado diferente de como é as coisas e acaba se comprometendo em outros. Sabe por que eu achei esse assunto legal que você falou, vivendo a vida de diferente? Agora do coração mesmo. Há algum tempo, para ser mais exata, há 8 meses eu tenho feito isso com mais precisão. É olhar para as coisas do cotidiano com um ponto de vista diferente, um olhar diferente. Você vê a casa organizada, mas dá um paz, você pensa que é muito legal. Mas quando você vê cada coisa no seu lugar, você vê que cada coisa tem um propósito diferente. Cada coisa serve para um objetivo. Não é uma coisa temporária que faz as coisas fazerem diferença. São coisas a longo prazo. E é engraçado ver isso tudo porque as pessoas são meio que, não todas, né, claro, mas a maioria pensa só no agora. Ou a curto prazo, tipo, daqui 3 meses você vai ver, eu vou já estar rico. Ou daqui uma semana eu já vou ter emagrecido 5 quilos. As pessoas querem soluções rápidas para coisas que levam tempo. E todas as coisas que realmente têm valor na vida levam tempo. Ninguém fica malhado musculoso em uma semana. Ninguém constrói um relacionamento sólido, por exemplo, de um casamento ou de uma amizade, em 3 meses ou 1 ano. Ninguém fica rico numa pancada, e mesmo se ficar, se não souber cuidar do dinheiro, acaba do mesmo jeito rápido que veio. Eu vou falar de um propósito simples também de se entender.
que é que vamos colocar que eu não me vejo na vida de outra pessoa. Eu não consigo enxergar isso. Vamos supor que eu sou tão fechado a esse ponto. Falta empatia no caso. Exatamente. Faltando empatia, vamos supor que você está ali no trabalho e você vê algo que às vezes é uma coisa simples, ou que dá para se resolver, ou até mesmo uma coisa que não tem nada a ver com você. Mas você pega e você faz acaso para espalhar tanto fake, né, tanto falsidade, porque nem tudo que você fala aqui, daqui a 15 minutos, lá a 500 metros de distância, vai estar a mesma coisa que você falou pela 15ª pessoa que passou esse assunto. A mesma coisa seria isso. Se você for parar para pensar, com as pessoas que tentam difamar tanto no trabalho, não sei, no dia a dia no que faz, você deixa de olhar para o que a pessoa precisa. Qual é a necessidade daquela pessoa? É que as pessoas são egoístas, né? Quer dizer, não todas, mas a grande maioria. Mas tipo assim, se você conseguisse olhar para aquela pessoa e dizer, cara, eu não posso fazer o mal para aquela pessoa sabendo do que ela precisa. Entra aquele texto que não quereis que os outros vos façam, não façam também a eles. Exatamente. E é aquele tipo de pessoa que se torna pessoas mornas, que não tá nem de um lado nem de outro. Às vezes ela finge ser sua amiga, às vezes ele finge ser seu amigo. Com 5 minutos, é aquele ditado, amigo de verdade é aquele amigo que você tem pouco contato e quando você precisa, ele te serve, sem olhar para o que você precisa, só na sua necessidade. Por que eu falo isso? Tem muita gente que é um falso amigo que pela frente te coloca nos braços, por trás apunhala com a faca. Então são coisas que devem se rever. Ao invés de ser um falso amigo, tentar enxergar a vida da outra pessoa como ela é. Qual é a necessidade dela? É disso que eu falo que falta empatia, que nem você falou. E é o que falta na grande maioria. Não só, assim, você conseguir se olhar Uma coisa que é muito pregada hoje em dia é o amor próprio. E isso realmente é certo. Você, parafraseando outro texto, diz que tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas como que a gente vai amar outras pessoas, se colocar na vida delas, se a gente não presta atenção primeiro na nossa vida, qual é o mandamento? Se às vezes a gente fica tão bitolada num pequeno detalhe da nossa vida, que a gente esquece dos outros pontos, esquece como a vida é um conjunto de pequenas coisas. Se você olhar, por exemplo, há um mês atrás, você consegue ver a diferença na sua vida? Você consegue ver se você progrediu? Não tô falando de dinheiro, eu tô falando de personalidade, caráter. As pessoas não prestam atenção nisso. Elas prestam atenção no momento. E aí quando elas param em determinado momento e olham para o passado, e elas se apegam a pequenos fragmentos do passado, elas pensam, nossa, meu passado era muito bom. Quero voltar naquele passado. Só que não tem como mais. Então, você parar para fazer a sua vida direito, prestar atenção em todos os pontos, vai fazer você conseguir olhar para outra pessoa. Mas não olhar com interesse, tipo, essa pessoa me fazer, vai me ajudar a crescer mais rápido. Qual que era aquela música que falava que que a cabeça vira um degrau? Lembra que eu tô falando? Não lembro. Eu vou tentar lembrar depois. Mas eu acho que ou é do Charlie Brown, é algum rock ou é rap. Mas enfim, as pessoas não são degraus e não são descartáveis. São importantes. Tem o seu valor. Cada coisa tem o seu valor. Tem o seu valor. Tá, e vamos lá. Agora falando um pouco de cada um,
às vezes você tem que parar para pensar, porque o que eu vejo muito também é de pessoas reclamando do seu trabalho ou do quanto você ganha. Às vezes a pessoa tem que olhar e de uma forma diferente. Geralmente o pessoal olha para o seu trabalho e diz: eu faço somente isso. Eu somente faço café para entregar pro povo. Igual você falou do bombeiro, por exemplo. Exatamente. Mas você já parou para pensar que você fazendo café, por exemplo, em uma escola, você é uma merendeira, é realmente só isso? Você fazer a merenda? Ou você está fazendo a merenda para aqueles alunos conseguir lanchar, comer e dar continuidade na educação deles? Então você está fazendo uma educação. Você não está fazendo a merenda. Faz parte da educação. A mesma coisa é uma faxineira de escola. Ela não está fazendo somente faxina. Ela está limpando a sala para os alunos voltar no outro dia e estudar em um clima agradável. Então ela não está sendo uma faxineira. Ela está sendo uma pessoa da educação. Ela não está sendo somente o que ela faz. Ela agrega as coisas. E é esse o erro, porque as pessoas têm tendência a diminuir essas profissões. Exato. Você fazer um café, você ser faxineira, ou qualquer coisa do tipo que talvez não tenha um valor aclamado pelas pessoas, tipo ser médico, advogado, coisas assim. Só que essas profissões não querem dizer nada. Porque no passado dessas pessoas, também quem ajudou elas foi a faxineira, foi quem fez o café. E nunca deixou de ajudar, porque Exatamente. mesmo estando no escritório tem a faxineira e tem a mulher do café, a dona do café. Todo mundo tem o seu Que é a valor. dita Dona Maria, né? Sempre o pessoal chama Dona Maria, quando sabe o nome. Geralmente é. Tá, e é um dos casos, que nem você falou, quando é principalmente emprego que é desvalorizado, ou o pessoal tem um certo preconceito, mas se você for olhar, catador de lixo, por exemplo. Se você for olhar, se não tivesse o catador de lixo, como seria uma rua? Se você vê que ainda assim, tendo catador de lixo, tendo um sistema de... como é que se pode dizer? Limpeza? De limpeza. Pode ser. De limpeza. Ainda assim, tem gente que suja a rua. Imagina se não tivesse um para catar esse lixo. Então ele não está somente catando lixo, ele está fazendo o seu dia melhor. Você poder caminhar em um lugar mais limpo, uma calçada limpa, que dê para se andar, que não esteja mau cheiro. Então as pessoas não só fazem aquilo. O pessoal tem que olhar um contexto geral de como é as coisas. E não de um... É igual o cara que imprime prova escolar. Ele vai estar ali dizendo: eu só imprimo prova. Não, ele está imprimindo educação. Ele está imprimindo educação. Sim. Então são coisas que você tem que olhar com a visão mais ampla. Não olhar o que você faz, mas o que e aonde você vai atingir. Faz diferença. 100%. Às vezes você tem que parar de olhar só para o que você faz, só para o que você é. Isso entra muito como uma forma que a pessoa vai ver a vida dela a longo prazo. Sim. Se a pessoa tem um pensamento pequeno de que eu só estou fazendo isso, eu sou só uma merendeira ou uma faxineira ou qualquer coisa do tipo, qualquer profissão, mas ela não vê crescimento para a vida dela, ela meio que se estagna, tá certo? Acho que ela fica parada naquele momento da vida dela. Na cabeça dela, ela tá sempre almejando alguma coisa maior, mas ela não consegue. Por quê? Porque a pessoa, para conseguir fazer essa mudança, essa virada de chave, são pequenas ações bem pensadas que fazem a pessoa crescer. Não agir por impulso. Por exemplo, a gente está estudando para o concurso público. Certo. É um trabalho, se olhasse do ponto de vista dos outros, bom, né? Mas para chegar até lá, não é tipo, legal, ele passou porque ele é muito inteligente.
ele passou porque ele teve sorte, ou ele passou porque ele é filhinho de papai. Pra você chegar pra você conseguir chegar até lá, não quer dizer que você ganha um prêmio ou que você é melhor que outras pessoas. Não quer dizer que você se esforçou pra estudar. As pessoas, ela deixa de ver o que a pessoa passou para chegar nesse ponto. Exatamente. Ela só vê quando você chega. É a mesma coisa que aquele seu vizinho comprou um carro, você olha e diz, ele é mototáxi, é estranho, porque ele tá comprando um carro, o que é que ele tá fazendo? E aí que tá o erro. Aí que tá o erro. Porque as pessoas olham para outras pessoas e vê as conquistas dela, mas ela só vê a conquista. Tipo, ele comprou um carro novo, top. Mas como se ele é só mototáxi? Mas a pessoa não tá lá dentro, a pessoa não sabe os sacrifícios que foram feitos, as coisas que foram feitas para atingir aquele objetivo. Por isso que a gente tem que ter o ponto de vista que eu acho que entra nisso tudo, é você ter a empatia de se colocar no lugar do outro e, acima de tudo, respeito. Porque se você tem respeito, você consegue entender que a história da pessoa, a longo prazo, pode inspirar outras pessoas. Você já parou para pensar que também as pessoas ultimamente julgam muito o que elas têm que fazer, ao invés de julgar, é fazer com que as pessoas sintam falta, até mesmo quando elas não estiverem aqui. O que eu quero dizer? Elas têm que fazer pró ao próximo. Ela tem que ajudar o próximo, ela tem que fazer aquela pessoa espalhar para aquela outra pessoa assim por diante. A pessoa não pode deixar se levar na vida, por exemplo, ter um familiar ali tão próximo e não sentir falta de você quando for embora. O maior erro é esse, o maior erro é achar que você, por ser grosseiro ou alguma coisa do tipo, você vai fazer falta. Não vai. As pessoas só fazem falta quando elas merecem o que elas estão deixando em vida. Então, as pessoas têm que olhar mais para o que ela anda fazendo. Se ela anda fazendo pró ao próximo, ela vai deixar falta. Sabe o que é notável nessa parte? Quantos escritores, quantos homens e mulheres que já faleceram, mas são lembrados todos os dias, você vê uma frase ou alguma coisa que essa pessoa comentou que continua sendo atual, que continua, ou pelo exemplo de vida da pessoa. Um exemplo bem simples é o seu avô. Quando eu vejo você e a sua família falando sobre ele, é quase como se eu conseguisse ouvir e ver a pessoa como era. Isso faz a diferença. Imagina você conseguir poder conversar com outra pessoa e pelo que as pessoas falam sobre outra pessoa, é como se você conhecesse aquela pessoa. Isso é o que a gente deixa. E a mesma coisa também é se a gente é uma pessoa que acaba sendo tão egoísta, que não se importa tanto com as outras pessoas, que a gente cai no esquecimento. Não faz falta. Exatamente. E você já parou para pensar que às vezes, geralmente, na sociedade que nós vivemos hoje, as pessoas sentem falta de pessoas que estão longe? Sim. Por exemplo, morreu um famoso hoje. Por você ver aquela fama dele, você faz, nossa, morreu aquele cantor, não sei o que, eu fiquei sentido, que é o que geralmente acontece. E vai um ali da sua família, um primo, morre, e às vezes era até uma pessoa boa, você não sente um pingo de falta. Sabe o que é isso? Consciência do que ela fez na vida, para você ver que ela deixa de dar valor a quem ela está próximo para dar valor a quem ela está longe. Esse é um dos maiores erros. Às vezes as pessoas se apegam à fama, não ao que as pessoas eram, a pessoas reais, mas a famosos. Claro que hoje em dia, no mundo que a gente vive digital, o que mais tem é pessoas famosas e a gente aprende muito com eles. Mas às vezes a gente deixa de aprender com nosso pai, com nossa mãe, com o irmão, tio ou tia, por às vezes ter um orgulho de falar, não quero dar o braço a torcer pra essa pessoa falar nada.
Às vezes a pessoa é uma pessoa que tem tanta coisa pra ensinar a gente perde. Sabe o que é engraçado? Esse dia eu tava olhando no Face e tinha eu não lembro, era alguma coisa referente a um ganhador de uma cidade que ganhou, acho que foi 40 mil reais, alguma coisa assim. E essa pessoa pegou e postou agradecendo e tal. E logo abaixo no comentário, o cara disse: meus parabéns, e eu vou deixar uma dica bem valiosa para você. Não empreste para a família. Para você ver que é um resumo do que a gente vive hoje. Sim. O pessoal deixa muito dar valor à família para dar valor ao próximo. Às vezes pessoa muito pior do que você considera da sua família. Sim. Mas você vê superficialmente, você acha que é um doce de pessoa, por exemplo. E às vezes é pra ganhar fama. Fulano de tal me deu dinheiro, ele é tão gente boa. Mas às vezes a pessoa da família dele precisa. E um dos maiores exemplos que eu vi foi esse dia vendo o discurso do Cortella? Do Mário Cortella. É que o Mário Quintana tem no seu túmulo: eu não estou aqui. O que ele quer dizer com isso? Que aquele corpo, aquela forma física, não valeu de nada para ele. O que valeu foi a alma dele. A alma dele permanece nas pessoas. O legado que ele deixou permanece nas pessoas. O que ele ensinou, o que ele falou. Exatamente. E isso serve para qualquer pessoa de valor. Ai, Jesus. Exatamente. A gente aprende uma coisa, se a gente parar para pensar e analisar, a gente consegue ver uma coisa, sempre aprender alguma coisa nova de Jesus. Isso são pessoas que valem lembrar a história e ver como elas podem mudar a nossa vida. Mas existem aquelas pessoas que tanto fez, tanto faz, não faz diferença. Você quer pensar no passado, são idiota ou coisas do tipo, entendeu? São pessoas que pensam muito pequeno e muito a curto prazo. O importante é a história que a gente deixa. Você tem que pensar o seguinte: às vezes você tem, não sei, eu não vou nem colocar o familiar, porque já falei muito, mas vamos colocar um amigo. Você tem um amigo longe, mas que é um amigo verdadeiro. Será que pelas suas atitudes você está fazendo falta para aquele amigo verdadeiro ou não está fazendo falta nenhuma? Às vezes você deixa de dar oi só por dizer: ah não, ele não está me mandando mensagem, eu não vou mandar mensagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu ego está sendo maior que você. Você está achando que aquela pessoa não está te mandando mensagem por ela não querer. Mas às vezes você já parou para pensar que ela só não manda mensagem para você porque está sem tempo? A gente tem que aprender uma coisa. A gente tem que ser o que a gente é todos os tempos. Isso é difícil para uma pessoa que tem dupla personalidade, por exemplo. Ele age de acordo com a maré. Se a pessoa não falou comigo, não vou falar com essa pessoa porque essa pessoa deve estar com raiva de mim. Se a gente continuar sendo quem a gente é todos os momentos da nossa vida, em todos os tratos que a gente tem, a gente vai ser uma pessoa estável. Sendo uma pessoa estável, é muito mais fácil de outras pessoas virem falar conosco. Independente do tempo que passe, dos anos, das coisas que aconteçam. É igual a pessoa morna, né? Que você falou agora, que é sem decisões, emoções ou afeto. É tipo aquela pessoa que você chegou e tudo bem? Ah, não sei, tudo bem. E você? Sim. Sem emoções é tipo... ah, você viu aquela queda daquele avião? Ah, vi, legal. Às vezes a pessoa ela é tão morna, que chega a ser nojenta a atitude dela. Sim. E são os piores tipos de pessoas. Que nem no Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Eu tô com a colinha aqui, tá? Só para avisar. Assim visto que você é morno e não é quente e nem frio, vou vomitá-lo da minha boca. Deus disse. Então a gente tem que parar para olhar se você está sendo realmente uma pessoa boa ou se está sendo uma pessoa morna. Porque além de ser quente ou frio, ser morno é a pior de todas as coisas. Porque você passa na vida sem deixar nenhum registro
nenhuma história, nenhum jeito de afetar as outras pessoas. Só passou ali, tá? Passou por ali e foi. Daí a sua conclusão é, tá, legal, mas qual é o resumo desse podcast? O resumo é, você às vezes tem que parar de olhar só para si mesmo e olhar para as pessoas próximas ou para as outras pessoas que estejam necessitando de ajuda, que estejam em um momento difícil, e você não julgar aquelas pessoas, ou você não querer acabar com o trabalho daquela pessoa porque aquela pessoa fez uma coisa de errado, que não tem nada a ver com você. Ou porque aquela pessoa amou uma coisa que você queria antes de você. Então a gente tem que parar de olhar só para você mesmo e olhar para o próximo. E eu tenho uma Esse conclusãozinha também, de um resumo. Olhar a vida com um olhar extraordinário. O que seria esse olhar extraordinário? É você olhar as coisas além do que elas são. Tudo, desde esse microfonezinho ao café, tudo vai muito mais além. Tem gente que estava atrás envolvida. Teve gente que... Tá a gente aqui gravando esse podcast, então se você estiver escutando... A caneta que ajudou a fazer a colinha. Exatamente. Sempre tem alguém atrás, por trás de todo o trabalho. Por trás de todo o trabalho que existe no mundo, existe Deus. Então o mundo não gira em torno de você. O mundo gira com você. Essa é a diferença. Então olhar as coisas com um olhar extraordinário, ver a beleza em todas as coisas. Não ser... olhar tanto pro próprio umbigo e esquecer que as coisas ainda estão acontecendo. Né? E para concluir, vamos supor de modo geral uma simples frase. Se até os cientistas já têm, como é que eu posso dizer, vamos lá, se até os cientistas têm a capacidade e a humildade de se desculpar por um erro, por que você não? Em modo geral, e sem citar algum tipo de ciência ou religião, em modo geral, em contexto geral, a ciência e as religiões têm erros, sempre tem e terá a ser corrigido a todo tempo. Então por que você não? É isso aí. Até a Próximo.